Olá a todos, esta é a nossa 21ª aula da disciplina Circuitos de Radiofrequência. Na aula de hoje nós vamos dar continuidade ao assunto de amplificadores de micro-ondas. Tá? Esse assunto está no capítulo 12 do livro Pulsar, em particular entre as páginas 560 e 564. Nós vamos continuar falando do projeto de amplificadores, tratando um pouco mais sobre o ganho de potência transferível, decompondo ele em diferentes componentes aqui, e em seguida, já dando a deixa aí para o próximo assunto, nós vamos abordar aqui a carta de Smith. Então, tratar aqui dos aspectos básicos, o que é a carta de Smith e as operações básicas com a carta de Smith, porque quando a gente fizer a análise de estabilidade de amplificadores, que é um assunto importante que vem a seguir, a gente vai precisar usar a carta de Smith, justamente os valores de impedância de entrada e saída que vão garantir a estabilidade do amplificador. Eles podem, uma forma útil de obter os valores dessas impedâncias que levam à estabilidade é plotar os círculos de estabilidade na carta de Smith. É importante a gente ter esse recurso aqui para poder fazer essa análise de estabilidade. Então, um amplificador de micro-ondas de estágio único normalmente inclui redes de casamento de impedância na entrada ou na saída, tá? Para casar a impedância com a carga, para evitar reflexões, tanto na interface com a carga, quanto na interface com o gerador. Então, você tem aqui Input Matching Circuit, que é a rede de casamento de impedância da entrada, Output Matching Circuit na saída. Tudo bem? E daí elas são, como a gente descreveu aí, de tal forma que a impedância na saída, que vai ser enxergada na saída aqui, é a impedância de saída, da porta de saída do amplificador, tá? E ela vai casar essa impedância de saída com a impedância da carga, que normalmente vai ser Z0, E a mesma coisa na ponta do gerador. Você vai ter uma impedância enxergada aqui do lado esquerdo dessa rede de impedância na entrada, que vai ser a mesma impedância de entrada do amplificador, para ver casamento dessa interface, mas a rede de casamento aqui vai casar essa impedância, que coincide com a impedância de entrada, com uma impedância do gerador, que normalmente é Z0. Então as redes são usadas para transformar impedâncias de entrada e saída Z0 nas impedâncias casadas com ZS e ZL, que vão ser os valores na entrada e na saída aqui, da rede de duas portas que representa o amplificador. O ganho de potência transferível é bastante útil por levar em conta descasamentos na fonte e na carga. Como a gente viu, o ganho de potência disponível, o GA, ele considera que há casamento conjugado tanto na entrada aqui com o gerador quanto na carga. Então, ele não leva em conta descasamentos de impedância na entrada e na carga, na fonte e na carga. O ganho de potência, simplesmente, ele leva em conta descasamentos na carga, mas ele não leva na entrada. E o ganho de potência transferível é o único que leva em conta a impedância da fonte e a impedância da carga, descasamentos tanto na fonte quanto na carga. Então ele vai ser, a gente vai ver aí quando a gente fizer um exemplo, o ganho que vai apresentar um valor mais conservador. Um ganho mais conservador, o menor ganho que você vai obter dentre os três normalmente, e é interessante nesse sentido. Então, como a gente vai ver, é possível definir ganhos efetivos separados para as redes de casamento na entrada e na saída, e separar esses dois ganhos aqui do ganho do amplificador, do ganho da rede de duas portas, que representa o amplificador. Então, o ganho de potência transferível, se a gente for lembrar, ele foi definido dessa forma, A potência entregue à carga dividida pela potência na entrada aqui na condição de casamento conjugado, A potência disponibilizada pela fonte. E era isso aqui, O módulo do S21 ao quadrado vezes esses dois termos entre parênteses dividido pelo módulo ao quadrado, dessas duas expressões aqui no denominador. A gente pode decompor isso aqui, numa forma que vai ter essa cara aqui. Então pode ser separado em três termos, tal que o ganho transferível, o ganho de potência transferível, vai ser um ganho na fonte, GS, vezes o ganho do próprio amplificador, G0, do amplificador em si, o G0, vezes o ganho da rede da carga, a rede de casamento da carga, a rede de casamento na fonte e o ganho do próprio amplificador. Como a gente falou, e a gente já no final da aula passada discutiu que o ganho do próprio amplificador, a gente pode fazer sentido de que ele é o módulo do S21 ao quadrado. Por quê,
se você tem a rede de duas portas, eu vou rapidamente aqui lembrar disso, né? O S21, na condição de que a porta de saída estivesse casada, né? Ele vai ser a razão entre a amplitude de tensão saindo da porta 2 aqui, né? O V2- e a amplitude da onda de tensão entrando na porta 1. V1+. Então, nesse caso, vamos escrever isso aqui, né? O S21 seria definido como o V2- sobre o V1+, tá, com aquela condição, né, de que a porta 2 estivesse casada, né? Nessa condição aqui. Então, ou seja, ele é um ganho de tensão, né, da saída para a entrada. A tensão que está saindo da saída pela tensão que está entrando na entrada é o ganho de tensão. Só que a potência é proporcional à tensão ao quadrado, então se você pegar esse cara aqui e elevar ao quadrado, tirar o módulo e elevar ao quadrado, você vai ter algo que vai ser um ganho de potência, só que nessa condição, né? Que seria o ganho, tá? Se a entrada e a saída estivessem casadas. Faz sentido isso? Então faz perfeito sentido que isso daqui seria o ganho do dispositivo em si, caso, né, se tivesse casamento aí nas duas pontas. Aí, né, se a gente olhar para a expressão para o ganho transferível, a gente pode pegar, tá, essa parte que eu vou destacar aqui, tá, esse termo entre parênteses aqui em cima, né, 1 menos módulo ao quadrado de γS dividido por 1 menos γS vezes γin, note que isso só depende dos coeficientes de reflexão na fonte e na entrada, né? Tudo, vamos voltar aqui, nessa parte aqui, né? Esses dois ganhos aqui, né? Tudo na interface aqui, nessa interface da entrada, o γS e o γin. Então, tá? Justamente esse termo que eu destaquei, tá? 1 menos módulo de γS ao quadrado sobre o módulo ao quadrado de 1 menos γS γin é justamente o ganho da rede de casamento de impedância na entrada. Seria como se fosse, né, pelo fato de você ter uma rede de casamento na entrada, você está evitando reflexão e está evitando perda de potência. Então, o ganho que essa rede de casamento está introduzindo, por você estar evitando, né, com relação à potência que seria perdida se você não tivesse essa rede de casamento por conta das reflexões. Faz sentido que seja isso? Então, essa parte. E por fim, eu vou destacar em outra cor, você poderia pegar esse termo aqui e dividir por esse termo aqui, né? O S21 a gente já falou, né? O módulo dele ao quadrado é o ganho de potência da rede, a gente destacou o ganho da rede de casamento de entrada, e o restante aqui, tá? Que eu destaquei em verde, 1 menos módulo ao quadrado de γL sobre o módulo ao quadrado de 1 menos S22 vezes γL, é esse termo aqui, seria o ganho associado à rede de casamento na interface com a carga. Tá? Note que ele depende de γL e o S22, que essencialmente, quando a entrada estiver casada, é o γout, né? Mas é esses dois caras aqui. Então, só chamando atenção para isso, né? E aqui já está expresso, né? O GL é o ganho dessa rede e o GS, que a gente está apresentando no próximo slide, é o ganho dessa rede aqui. Né? De novo, ganho com relação a situação em que você tem a ausência da rede, né? Quando você não tem a rede de casamento, não vai ter casamento, você vai perder uma certa potência, parte da potência não vai ser entregue à carga por conta de você não ter esse casamento, então você vai ter um ganho ao utilizar a rede. Esse ganho, tá, você pode encarar dessa forma, é isso daqui. Então o ganho de potência transferível vai ser o produto dessas três coisas, né? O ganho do amplificador propriamente dito, que aconteceria na situação de casamento, multiplicado pelo ganho devido à rede de casamento na entrada e na interface com o gerador, com a fonte, e o ganho da rede de casamento na interface com a carga. Tá? Então o produto desses três caras aqui dá essa função original aqui, né, para o ganho transferível. Uma última observação, tá, é que como ocorre frequentemente em amplificadores transistorizados, a rede, que é não recíproca, né, do amplificador, apresenta ganho e tal, não é recíproca, tem ganho de potência unilateral, como a gente discutiu no final da aula passada, né, com o S12 igual a zero, né, ou seja, o S21 diferente de zero, a gente acabou de associar o ganho no sentido direto aqui da entrada para a saída, mas o ganho no sentido inverso, né, o S12 nulo,
né? Se você aplicar um sinal na saída, você não vai ter nada na entrada, então S12 é 0. Então, nesse caso, como vimos, o γ-in vai se tornar igual ao S1. Se isso for diferente de 0, né, você vai ter S1 mais, lembra que tinha outro termo, como o S12 é 0, esse outro termo que existiria aqui somado ao S1 vai ser nulo. Então você tem, né, γ-in igual a S1. E daí nas expressões, né, ele aparece aqui particularmente na expressão para o GS, né, o ganho da rede de casamento da fonte. Onde havia aqui γ-in, você substitui por S1. E daí você tem essas 3 expressões aqui. Essas duas permanecerão iguais, né, da rede de casamento na saída, da rede aqui do transistor ou do amplificador. Agora a rede de casamento de entrada é modificada e você vê a simetria, né? Se você comparar essa daqui com essa daqui, né, onde você tem γS aqui, que é o coeficiente de reflexão associado à impedância da fonte, você tem γL aqui, associado à impedância da carga, né, tanto em cima quanto embaixo, aqui γS, γS, γL, γL, e aqui onde você tem S1, você tem S22, né, ficam simétricas dessa forma aqui. Vamos fazer um exemplo simples aqui, mais para ver os valores de ganho de potência transferível e ganho de potência disponível e comparar esses valores. Tá? Então você tem um transistor bipolar de silício utilizado como amplificador de micro-ondas. A impedância da fonte é ZS igual a 25 ohm, a impedância da carga é ZL igual a 40 ohm. Determine o ganho de potência disponível GA e o ganho de potência transferível GT, considerando que o transistor tem a seguinte matriz S em 1 GHz, tá, para essa frequência, utilizando impedância de referência de 50 ohms. Então essa é a matriz S, você vê a amplitude e fase aqui, né, S11, S12, S21 e S22. Tá? Você não tem ganho unilateral porque você tem o S12 aqui, né? Esse é aquele ganho no sentido reverso, vamos chamar assim, né, de tensão. Mas aqui, o S21, né, você vê inclusive que ele é maior que 1, inclusive indicando ganho no sentido direto. Né? Tem um ganho de tensão aqui, com magnitude 3,5, uma fase e tal. Então, é isso, essa é a matriz S. A gente pode calcular agora, né, então a matriz S aqui do amplificador, a gente pode calcular o coeficiente de reflexão na interface com a carga e com a fonte. Né? O γL é simplesmente ZL menos E0 sobre ZL mais E0. Todos esses valores foram dados. A gente vai considerar, né, o Z0 de referência, como foi dito no enunciado, 50 ohms. A impedância da carga é 40 ohms. Né? Então você tem 40 menos 50 dividido por 40 mais 50, que dá menos 0,111, coeficiente de reflexão na carga. Coeficiente de reflexão na fonte vai ser a impedância da fonte menos E0 sobre a impedância da fonte mais E0 de forma completamente similar. Né? Onde você tem ZL aqui, você substitui por ZS, e daí vai ser, né, a impedância da fonte era 25 ohms, a de referência 50, então 25 menos 50 sobre 25 mais 50, menos 0,33 é o coeficiente de reflexão aqui na interface, né, do gerador com a entrada. As expressões para os ganhos de potência levam o parâmetro S21, o coeficiente de reflexão na carga e na fonte, γL e γS, que a gente acabou de calcular, e o coeficiente de reflexão na entrada e na saída da rede de duas portas, olhando para as portas, né, γin e γout. Tá? As expressões diretas são essas daqui, tá? Inclusive que a gente derivou, S11 para o γin, né, S1 mais S12 vezes S21 vezes γL sobre 1 menos S22 vezes γL. A gente pode pegar a matriz de espalhamento direto, né, e ir pegando cada um dos parâmetros. Tá? Vamos lembrar só, né, que esse cara aqui é o S1, esse cara aqui é o S12, esse cara é o S21 e esse cara é o S22. E daí substituir diretamente nessa expressão, né, onde a gente tem S1, S0,38 menos 158 graus, S12 e S21, tá, 0,1154 graus, 3,580 graus. γL a gente calculou na slide anterior, né, deu menos 0,11. E o S22 aqui, né, 0,4 menos 43 graus. Substituindo tudo isso, a gente tem que o γin é 0,36, 365, com uma fase de menos 152 graus. Tá? Coeficiente de reflexão na saída, tá, o γout, vai ser isso aqui. Então S22 mais S12 vezes S21 vezes γS sobre, né, 1 menos S1 vezes γS. De novo, né, o γS a gente calculou no slide anterior, menos 0,33. Todos os parâmetros S a gente tira daqui e a gente obtém um valor de 0,545, uma fase de menos 42,98 graus, menos 43 graus.
certo? E aí a gente pode ir diretamente, né, na expressão para o ganho de potência, tá? PL sobre PI e substituir, né? O módulo do S21 ao quadrado vai ser o módulo, né, vai ser 3,5 ao quadrado e assim por diante, né? O gama L menos 0,11, gama in, né, 0,365 com uma fase de menos 152,04 e substituir e tal. Com isso a gente vê que o ganho de potência dá 13,1, né, 13,1. Ganho de potência não em dBs, tá? Ganho de potência com uma razão, né? Potência na carga sobre potência na entrada. Poderia converter isso aqui para dB. Tomar 10 vezes o log disso daqui, certo? Além disso, a gente pode calcular o ganho de potência disponível, né? Uma razão aqui entre a potência disponibilizada na saída da rede com a potência disponibilizada pela fonte nas condições de casamento conjugado. De novo, substitui os valores que a gente acabou de calcular, S21, gama S, gama out e o S11, e a gente vai obter 19,83. Percebam, vamos chamar a atenção aqui, né, que o ganho disponível é o maior dos ganhos, tá? É o menos conservador dos três, tá? Ele vai dar o maior valor aqui, 19,8, né? Se a gente calcular com ganho de potência 13, ele é bem maior. Ele é razoavelmente maior, né? Vamos falar assim. Né? Porque esse aqui leva em conta o descasamento na carga, enquanto isso aqui leva em consideração que você tem casamento conjugado na interface com a carga e com a fonte. Então você tem máxima transferência de potência aqui, tanto na interface da saída com a carga, quanto na interface da fonte com a entrada. Tá? Por fim, você tem o ganho de potência transferível, que a gente comentou que seria o mais conservador, é a expressão que a gente já viu, poderia separar ele aqui em partes, né? De fato o S21 vai ser 3,5 ao quadrado, isso dá aproximadamente 12,25, né? Vamos colocar assim, né? O módulo do S21 ao quadrado, tá? Vocês podem conferir aí, mas seria 12,25. E você poderia separar as outras duas partes aqui, mas o ganho total, se você substituir os valores, né? Gama L, gama S, gama in, S22 e assim por diante, vai dar 12,604, um pouco maior. Então é isso, pessoal. Só para ter uma ideia, o mais conservador é o ganho de potência transferível, que vai te dar o menor valor, e o ganho disponível é o ganho máximo que você vai obter se você escolher uma carga e uma fonte, de tal forma a ter casamento conjugado na entrada e na saída. Bom, pessoal, então com o objetivo de falar posteriormente aí sobre estabilidade, vamos falar agora um pouquinho sobre a carta de Smith, tá? Mas para isso, antes de começar isso aí, vamos fazer um preâmbulo aqui, né, que é lembrar de algumas expressões que são importantes, tá, que depois quando a gente tratar da carta de Smith, elas vão ser utilizadas. Tá? A gente viu que a gente podia calcular a impedância ao longo da linha a uma distância L da carga. Tá? Então, de novo, você tem a carga aqui, normalmente você posiciona a carga em Z igual a 0, né? Você tem uma linha de transmissão alimentando uma carga. Então, voltando à teoria de linha de transmissão, porque a carta de Smith tem a ver também com isso. Você quer calcular a impedância, né? Em Z igual a 0, a impedância é igual a impedância da carga, mas você quer calcular a impedância em alguma posição aqui, é uma distância L da carga. Então, você quer calcular o Z nessa posição, que se isso aqui for o começo da linha de transmissão, a interface com o gerador, seria o Zin, né, se a linha tiver comprimento L, mas de forma geral, tá, é a impedância a uma distância L da carga. E daí uma das expressões que a gente chegou, talvez a mais importante, foi essa daqui, né, Zin ou Z na posição Z igual a menos L, que poderia escrever isso aqui também, né, no lugar de Zin, a impedância Z em Z posição igual a menos L é igual a Z0 vezes ZL mais JZ0 tangente de beta L, aqui que entra o L, sobre Z0 mais JZL tangente de beta L. Tá? Só que no caminho para derivar essa expressão, nós obtivemos, né, essa outra. Então isso aqui, para a derivação aqui de como é que vão ser as impedâncias tal, na carta de Smith, essa aqui é mais importante. Tá? Esse mesmo Zin, né, ou o Z é uma distância L da carga, é 1 mais gama, né, esse gama aqui é o gama L, tá, o coeficiente de reflexão na carga. Gama L elevado a menos 2J beta L, né, sobre 1 menos gama L elevado a menos 2J beta L, tudo isso vezes Z0, tá? Essa é a expressão. Então, né, isso te dá impedância a uma distância L da carga também. Então,
Vamos manter isso aqui em mente e lembrar dessa expressão. Coeficiente de reflexão na carga, que né, a gente chamou de gama L, tá? Vamos lembrar? Então essa é uma expressão importante para a gente sempre lembrar dela, tá? ZL menos Z0 sobre ZL mais Z0 é o coeficiente de reflexão na carga. E o coeficiente de reflexão ao longo da linha, da mesma forma que isso aqui é a impedância numa posição L ao longo da linha, né? O gama ao longo da linha, gama de L, vai ser o gama 0. Isso aqui nada mais é do que o gama em Z igual a 0, que é o gama na carga, gama L, tá? Vezes E elevado a menos 2J beta L. Tudo bem? Então, vamos, né, essas expressões aqui, a primeira, a segunda e a terceira, lembrar delas, né, porque tem inclusive operações na carta de Smith que você pode, tendo coeficiente de reflexão na carga, andar pela carta de Smith ao longo de algum lugar geométrico que a gente vai definir e tal, e encontrar o coeficiente de reflexão em outras posições. Então essas expressões são importantes porque a gente vai ver posteriormente. Então a carta de Smith é um gráfico do coeficiente de reflexão complexo, gama complexo, na forma polar. Também você pode vê-lo na forma retangular, tá? Mas na forma polar. Então o que você vai ter, né, como pano de fundo aqui da carta de Smith, embora talvez não seja o que você consiga visualizar de cara, mas que vai estar lá sempre como pano de fundo, é o gama na forma polar, tá? Com a sua magnitude, distância da origem e fase, né? Contando aqui do eixo X na horizontal no sentido anti-horário, em graus, tal. Então o gama pode ser colocado na forma polar com a sua magnitude, então onde o módulo de gama, né, é a magnitude, vamos lembrar que ele é sempre menor ou igual a 1, por razões aí físicas, e θ, né, E elevado a jθ, módulo de gama, magnitude, E elevado a jθ, fase, é θ. E você, lá na carta de Smith, que vai ser também um diagrama circular parecido com esse aqui, só que vai ter mais informação, você vai conseguir, um determinado ponto ali, ler, tá, o coeficiente de reflexão complexo dessa forma, né, a magnitude é a distância a partir da origem, né, essa escala aqui, tá, daqui até aqui, tem magnitude 1, da mesma forma, né, qualquer ponto nesse círculo externo corresponde à magnitude unitária, e a fase, né, você lê contando a partir do eixo X aqui, como você faz usualmente num gráfico na forma polar, tudo bem? Então, por exemplo, só para a gente exercitar, né, qual é o coeficiente de reflexão do ponto vermelho na forma polar? Esse ponto aqui. Se aqui é 1, né, aqui é 1 vezes J, tal, isso na forma retangular. Então você poderia medir, né, a distância aqui do ponto até a origem, considerando que 1 vai ser a distância desse ponto mais externo aqui até a origem, você vai ver que essa magnitude aqui, né, vai dar aproximadamente 0,65, tá? Talvez 0,66, mas... E a fase, né, vai ser o quê, né? Se a gente traçar uma reta aqui a partir da origem passando pelo ponto, você vê que ela é 60 graus, né? 60 graus. Então, para colocar esse ponto na forma retangular, a gente faria isso aqui, né? 0,65 a magnitude, o componente aqui real vai ser cosseno de θ, né, vezes cosseno de θ, tá? E isso aqui vai dar 0,325, se você for olhar, projetar esse ponto aqui, né, no eixo X, que é a parte real aqui do coeficiente de reflexão, você vai obter 0,325, e a parte imaginária vai ser esse 0,65 vezes o seno de θ, o seno de 60 graus, 0,563, da mesma forma, se projetar esse ponto vermelho aqui no eixo imaginário, tá? Então esse é o eixo imaginário, esse é o eixo real, na forma retangular. Se você projetar isso, você vai ver aqui, né, o 0,563, tá claro? Então, né, você sempre tem para um dado ponto aqui o coeficiente de reflexão gama. Você poderia fazer esse mesmo exercício aqui para o ponto verde, para o ponto roxo, tá? Coeficiente de reflexão gama na forma polar. Lógico, tá? Na carta de Smith, você vai sempre ver um diagrama parecido com isso aqui, tá? E esse diagrama aqui vai estar, né, como eu disse, como se fosse no plano de fundo ali, você consegue, usando a escala, obter os valores do gama dessa forma aqui, tá? Mas o que essas curvas aqui vão representar são impedâncias, parte real e imaginária de impedância que a gente vai ver na próxima parte dessa aula. Só que lembrando, tá?
sempre você tem o coeficiente de reflexão na forma polar, que você pode ler direto dessa forma. A gente vai ver como transformar esse coeficiente de reflexão na impedância, que vai ser a impedância correspondente, inclusive, ao longo da linha de transmissão ou na carga. Então isso significa que para um dado ponto, o valor de impedância que você lê aqui quando a gente estiver olhando para a carta de impedâncias, vai corresponder ao valor de impedância que te dá esse mesmo coeficiente de reflexão aqui, considerando que uma impedância característica de referência que normalmente é 50 ohm. Lógico, tá? Isso daqui é na forma retangular, né? Na forma polar, esse gama seria, né? Você poderia escrevê-lo 0,65 com fase de 60 graus direto, né? Isso é mais simples, tá? Mas como você passar para a forma retangular, e daí o que eu falei, né? A projeção aqui, esse é o eixo imaginário, tá? Então isso aqui seria o imaginário do coeficiente de reflexão. Esse eixo aqui, tá, seria o real, né, o real do mesmo gama, etc e tal, tá? E daí, você pegar a projeção, você tem a parte real e a parte imaginária, né? Tudo bem? Então, mas, de novo, né, no plano de fundo você sempre tem o coeficiente de reflexão, que você vai tirar direto aqui, né, olhando